Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, o podcast da Zillion sobre marcas portuguesas. A minha convidada de hoje é a Inês, fundadora da marca Auleu, uma marca de swimwear. Inês, muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por estares aqui. Obrigada. A Auleu é uma marca de swimwear e nasce de uma paixão pelo mar, de uma nadadora de alta competição, desde pequenina que fizeste natação, depois foste entrando num mar mais profundo e foste para a competição. Queres-nos contar um bocadinho desta tua relação com o mar e como é que nasceu esta tua vida nadadora? É verdade. Eu comecei pequenina, os meus pais inscreveram-me na natação, num clube da terrinha, vá. E eu comecei a fazer natação desde que tinha 3 anos, acho eu. Pronto, e aquilo foi-se se intensificando, eu fui subindo de escalão. E chegou uma fase em que o meu treinador disse que eu tinha potencial e para avançarmos então para a fase de competição e pronto, eu comecei a nadar de forma ativa, era uma coisa que eu gostava muito de fazer, eu treinava bidiários, eu fazia ginásio para complementar a natação, pronto, e fiz alta competição até aos 16 anos, pronto. Houve um ano que foi um ano que me marcou muito, em que eu fui campeã nacional, aos 200 metros mariposa, então fiquei, pronto, foi mesmo um ano que me marcou imenso. Sim. e que eu recordo-me com muito carinho dessa altura. E assim atingir um mega objetivo, não é? Sim, sim, e na altura depois também havia mínimos para o Campeonato da Europa, eu também estava muito próxima dos mínimos para o Campeonato da Europa. Mas acho que foi 2015, se me recordo, que fui fazer um estágio pela Seleção Nacional, mas depois acabei por não conseguir ir ao campeonato, fiquei assim um bocadinho mais desmotivada. E também era aquela fase dos 16 anos em que eu entrava na faculdade, não entrava, tinha que começar a estudar para os exames, um ponto de viragem, e então deixei a competição, pronto. Mas sempre estive muito ligada à água, fatos de banho, biquinis, tinha sempre um novo, todas as semanas, pronto. E é daí que nasce, no fundo, este projeto e esta paixão. Sim, esta paixão, sim, pelos biquinis e fatos de banho. Eu sempre pensei que se algum dia tivesse um negócio próprio, que seria algo relacionado com swimwear. Mas era uma vontade tua, sempre tiveste essa vontade de ter um projeto próprio, não é? Sim, a minha família, pronto, também já teve negócios familiares, na área de calçado, um bocadinho diferente, mas eu sempre vivi com esse espírito mais empreendedor dentro do seio familiar, então sempre foi algo que eu gostava de fazer. Mas os meus pais também diziam, negócios próprios, cuidado. É sempre um agridoce, não é? Sim. Mas como é que nasce? Como é que nasce este projeto que inicialmente não se chamava Auleu, nasce mais tarde com o rebranding, já lá vamos. Como é que começou este projeto a desenhar-se na tua cabeça? Tu estavas na faculdade, sim. Há um dia que... Bem, vais-me contar tudo. Sim, eu conto. Então, eu estava na faculdade, sempre gostei muito de moda também, sempre acompanhei tendências. A minha avó é costureira, aliás, as minhas 2 avós são costureiras, tive mais ligação com uma do que com outra, mas fui aprendendo a costurar também com elas, quando era pequenina, lembro-me perfeitamente. E depois... houve um dia que eu estava, pronto, esta história é um bocadinho engraçada, já contei, mas eu estava a sair da universidade e já andava com aquela coisa de me inscrever na escola de costura para começar a fazer as minhas roupas, os meus biquínis. Pronto, e decidi, não tenho assim muito dinheiro para investir, vou jogar uma raspadinha. Isso é uma coisa um bocado aleatória, porque eu nem sou muito de jogar essas coisas. E pronto, joguei na raspadinha e estava com 2 amigas, até eu, nem acredito, 100 euros. E era precisamente, lembro-me na altura, que a mensalidade na escola de costura, aquilo que eu tinha que pagar para me inscrever, para ter 4 aulas por semana na altura, eram 100 euros. Eu, pronto, isto é um sinal, eu estou a estudar em Coimbra, mas eu todas as sextas-feiras vou fazer o esforço de ir para o Porto, vou me inscrever na escola e vou ver o que é que isto está. Pronto. E gostei muito, da experiência, comecei a costurar os meus biquinis. As minhas amigas, que giro, posso comprar, oferece-me nos anos, pronto, e então comecei a vender ao círculo mais próximo, não é? Começou a ser aí a materialização, no fundo. Sim, não é? Exato. Sendo que era eu que os costurava, tinha ajuda, obviamente, na parte de modelagem, porque eu não percebia muito bem, fazia a modelagem na escola e depois ia para casa e costurava os biquínis. Comecei a vender às amigas e começaram a dizer, olha, cria uma página no Instagram, começa a vender... Eu pronto, vou experimentar. Isso em 2016? 2016, 17, por aí, sim.
E eu estava na altura também a continuar os meus estudos. E fazia isso ao mesmo tempo, ou seja, ia fazendo os meus biquínis, punha fotografias no Instagram e depois ia vendendo. E na altura era a Nejin, não era a Leo. Pronto, comecei a vender pelo Instagram, foi assim que tudo começou. E quando é que tu sentes que há necessidade de transformar? Foi no momento em que tu começaste a querer vender de uma forma mais à séria? Como é que nasce a Auleo e este rebranding? E quando é que é este passo de no fundo, deixares de vender de forma informal aos teus contactos pessoais e começaste a dar-lhe um corpo de marca? Ou seja, eu tinha a página no Instagram e era eu que fazia os biquínis, era eu que comunicava no Instagram, e a determinada altura foi quando eu comecei também a fazer o meu estágio na minha área de formação. A dada altura eu não conseguia dar a resposta a fazer os biquínis à mão, fazer conteúdos, tudo. Então eu decidi... Estavas a trabalhar full time ao mesmo tempo, não é? Sim, estava a fazer o estágio full time. Então decidi, bem, eu vou pensar o que é que eu vou fazer com isto. E houve uma altura que até tive mais parada. E entretanto, depois do Covid... claro, entrou um Covid. Claro sim. Isto foi um projeto que foi continuando, a Nejin, e eu fui fazendo as minhas peças, mas o momento em que eu sinto que isto tem que passar para as mãos de outra pessoa é quando eu efetivamente consigo um contrato de trabalho, começo a trabalhar mesmo a sério e penso, não, eu não vou conseguir conciliar as duas coisas porque é mesmo muito duro estar na máquina de costura e assim, pronto. E então comecei esta procura de fornecedores, de confecções, para tentar que essa parte fosse assegurada. Sim. Porque era mesmo, já não estava a conseguir dar resposta a todas as encomendas e tinha mesmo que fazer isto. E começaste essa pesquisa de confecções e conseguiste encontrar. Foi um exercício muito difícil para ti. Sim. Acho que é um tema importante para quem nos ouve, porque de facto a procura de fábricas, de confecções, de ateliês, o que for, é sempre um arranque. Para quem não é da área é difícil, para quem é da área muitas vezes também é difícil. Como é que foi esse processo? Olha, o meu marido, atualmente marido, trabalha na área de têxtil. Ele conhece alguns fornecedores de têxtil, mas mais direcionado até para calçado do que propriamente para swimwear. Certo. Mas pronto, já conhecia alguns fornecedores de tecidos, que podiam eventualmente conhecer outros que me pudessem ajudar. E também ele foi um grande apoio nesse sentido, ou seja, ele já tinha alguns contactos, mas esta pesquisa de ir mesmo a fábricas e confecções não foi fácil. Comecei pela Zona Norte, o primeiro ano, 2021, que eu lanço a marca e que entreguei a confecção, é uma confecção na Zona Norte, correu mal, porque pronto, era a confecção que me conseguia fazer os mínimos que eu precisava numa primeira etapa, mas o processo desde dos moldes até depois à parte final foi muito demorado e atrasou imenso. Eu lancei a primeira coleção em junho, ou seja, na altura já de verão, sim. E isso correu mal, e agora estou a trabalhar com outras pessoas, e no fundo continuo sempre à procura, mas agora tem vindo a correr bem, tenho um parceiro que confio, agora já mais... Antecipaste o calendário de certeza, sim, entregaste agora, tudo mais cedo. Sim, é verdade, porque essa gestão, para pronto. prescaver. Sim, no primeiro ano eu também sinto que nós nunca sabemos muito bem os timings, não é? Aquilo que precisamos de fazer até um lançamento, porque é tudo uma tentativa e erro, não é? Quando nós não temos muita orientação. Não, e muitos imprevistos acontecem, e muitas vezes eles também dão uma previsão de prazos que depois também não cumprem, na verdade. Sim. E é uma bola de neve, às vezes pode ser sim. o fornecedor que se atrasa no fornecimento da matéria-prima, outras vezes é a fábrica que o controle da produção não corre como esperado, pronto. E depois tem impactos também connosco, não é? Mas pronto, no primeiro ano não correu tão bem, mas agora acho que estou a conseguir ir pelo caminho certo. Arregaçar as mangas e procurar novos parceiros, não é? Sim. Mas este processo de ir à procura é bater porta a porta, é tentar estabelecer contactos, é tentar ir mesmo... Eu cheguei a ir a algumas fábricas, mas os mínimos serem exorbitantes, portanto eu não ter a possibilidade de fazer um investimento tão grande, fazer um número de peças tão alto,
E pronto, fica por aí. Sim, Quem sabe um dia. Mas... Voltarei, de certeza, Sim. mas por agora não vai dar. Exato. Mas quando começaste, agora em 2021, foi com um rebranding e com a marca nova. Como é que foi esse processo? Como é que foi esse momento de querer mudar o nome, a própria identidade da marca? Como é que foi este processo do rebranding? Lá está, este momento de mudança fez com que, ok, eu vou investir, eu preciso de também repensar a estratégia da marca, tentar pôr as coisas de uma forma mais organizada, mais séria, e tenho que começar por algum lado. O nome, na altura que eu tinha escolhido, não fazia sentido, porque era difícil de dizer, não ficava no ouvido, não estava totalmente satisfeita. E comecei a pensar em alternativas, comecei a procurar ajuda de pessoas que realmente percebem daquilo que é branding e nomes e estratégia de marca. Pronto, e fui à procura de algumas agências que me pudessem ajudar neste processo. Na altura conseguia que a Palco me ajudasse nesse sentido. E fizemos um brainstorming de nomes, o que é que eu me identifico, o que é que eu não me identifico. E eu queria a tua história também, porque no fundo esta tua ligação toda do projeto é uma questão muito pessoal, não é? Sim, e pronto, e nessa altura eu procurei mesmo ajuda porque eu sabia que tinha uma história interessante e que a devia contar, porque isso ia trazer benefícios ou eu acho que as pessoas iam interessar por ela. Mas não sabia como fazê-lo, então tive que procurar ajuda de alguém que me orientasse nesse sentido. E foi aí que surge a Auleo. Começamos a pensar no nome, depois começaram a dizer, não, tu tens que te dar a conhecer, tens que contar a tua história, porque as pessoas identificam-se com isso, as pessoas vão gostar de te ouvir, querem saber o que é que está por trás. E pronto, surge a Auleo, com este nome que eu acho que até fica no ouvido, mesmo, a pensar um bocadinho em swimwear. E aparelho no sentido de poder, entretanto, introduzir alguns produtos ou não, porque a Auleo está muito direcionado para a liberdade com o corpo, com a mulher, com aquilo que é nada de biquíni, e eu queria que fosse um nome efetivamente relacionado com isso, porque é aquilo que eu quero, o meu segmento de produto que eu quero que continue, mas depois, se eu algum dia quisesse acrescentar alguma coisa, gostava que tivesse a possibilidade de eu fazer. Abertura. Não associarem só a marca a isso, mas obviamente que é o mais... Sim, é o core, mas depois há espaço para outros produtos. Sim. E depois desse posicionamento, como é que foi a reação, no fundo, do primeiro lançamento? Como é que foi a reação? O que é que tu sentiste quando... Eu senti que as pessoas gostaram, que era um nome que efetivamente ficava no ouvido, que as pessoas iam passando a palavra, e que acharam giro esta questão de eu também contar a história da natação, da raspadinha, da escola de costura, e a Auleo, não sei, sempre que eu digo, olha, eu tenho biquínis, faço biquíni, a minha marca é a Auleo, as pessoas ficam, sim, gostam muito. Mas esse processo de pensar a marca e pensar tudo aquilo que era o posicionamento, na altura até... E ainda se mantém, a questão do sabonete também foi uma coisa que nós... Sim, ia-te perguntar a seguir. Tu introduziste o sabonete, um sabão de lavagem mesmo dos biquínis. Como é que nasceu essa ideia? Porque de facto dás logo a continuidade de como tratar também o produto, não é? Sim, foi nesta altura do rebrand que quando pensámos os valores da marca, aquilo que fazia ou não sentido, pensámos muito nos fatos de banho durarem verões sem fim. E tínhamos que ter aqui alguma coisa que nos diferenciasse das outras marcas e pensámos no sabão, porque não? É um sabão artesanal, não é testado em animais, as pessoas muitas vezes perguntam, como é que eu posso lavar os biquínis? Certo. E aquele permite que o fato de banho dure imenso tempo, está adaptado àquilo que são as características dos tecidos. Materiais. Sim. E depois acaba por ser uma ideia que eu acho que faz com que as pessoas lavem os seus biquínis e que eles se mantenham durante muitos anos, acho que... Sem dúvida, é sempre uma questão que todas as pessoas têm como dúvida, não é? E depois às vezes mesmo há tecidos que a cor parece que não fica tão viva depois, por isso acho que é uma preocupação real e que fica muito bem resolvida. Sim, agora também com a questão da sustentabilidade, não é? Sim. Efetivamente, e esta compra frenética, acho que nós termos aqui uma vertente de sustentabilidade e termos este sabão artesanal permite também que as pessoas não estejam sempre a comprar biquínis, obviamente que eu quero que comprem, não é? Mas que os biquínis prolonguem de geração em geração, isso é muito importante para mim e eu lembro perfeitamente, por exemplo, de andar na natação.
e os meus fatos bem durarem muito pouco tempo, muito pouco, por causa do cloro e não sei o quê. Na altura, se existisse, se calhar, este sabão, eles até podiam, se eu os lavasse com este sabão, se calhar até duraria mais tempo. Mas sim, esse desgaste também era com uma intensidade, sim, com diferente. Treinos bidiários. Sim, é verdade. Não era fácil aguentar ainda, mas pronto, agora poderias dar resposta. Sim, se calhar. Tenho que fazer esta experiência com fatos bem mais técnicos. Qual é que foi o desafio que tu sentiste maior no rebranding? Qual é que foi a maior, no fundo, a maior dificuldade, desafio, quando tu estruturas o pensamento para uma marca que começa e depois vais a fundo, como é que sentes que foi a importância desse processo? Qual foi o maior desafio? Na altura eu tinha de facto muitas dificuldades nesse aspecto, porque eu sabia que, primeiro não sabia se tinha que apagar o conteúdo que eu tinha anterior, da minha marca antiga, depois como é que eu ia comunicar, e eu acho que o maior desafio foi mesmo essa mudança, essa transição. Porque quase depois há uma vida anterior e uma vida atual, sim, não é? Sim, e depois é pensar a marca de uma forma mais conceptual, que eu se calhar não pensava tanto, eu sou muito mais comercial do que conceptual. E então foi essa mudança, assim, esse exercício de passar de uma coisa só muito comercial, não é? Olha, comprei este biquíni porque não sei o quê. E pensar mais naquilo que é os valores da marca, naquilo que era a estratégia, isso foi o mais difícil para mim, sim. Mas eu acho que tendo parceiros que te ajudam e que te encaminham no processo faz toda a diferença. Tu tens alguém que perceba e que te ajude a conduzir, sim. que te conduza no raciocínio, sim, não é? Pelo menos numa fase inicial eu acho que isso é muito importante, porque acho que há muitas marcas que nascem, mas depois se não tiverem uma história bem contada, um branding bem feito, depois acaba por não conseguirem continuar, manter uma consistência. Sim, essa consistência é fundamental. No meio disto, és tu sozinha na marca, mas continuas a trabalhar. Como é que tu fazes? Tu trabalhas em recursos humanos, numa multinacional, como é que tu geres o teu dia-a-dia e como é que encaixas tudo? Olha, eu posso admitir que eu devia ser mais organizada, ok? Porque há muitas vezes que eu sinto que as minhas clientes perguntam: posso falar com o departamento de marketing? Posso falar com as trocas e devoluções? E então eu acho que devia ser mais organizada, mas eu vou tentando gerir isto com uma perninha na multinacional e outra perninha no meu negócio. Ou seja, eu durante o dia trabalho full time. Sim. E depois quando chego a casa é que começo ou seja, eu tento aos fins de semana planear tudo para a semana, ok? Quando isto corre bem, as coisas acontecem como é esperado. Quando não corre, eu faço as coisas um bocadinho em cima do joelho. Olha, hoje temos que comunicar este produto, portanto, vamos tentar aqui pensar em conteúdos e trabalhá-los. Mas sim, sou eu que faço tudo, desde embalar encomendas, fazer a parte das redes sociais. Mas imaginas-te num momento em que isso vai deixar de ser possível, pelo volume de compras que vais ter dos teus clientes. Tens definido na tua cabeça quando é que te dedicas a 100% ao projeto, ou ainda estás numa fase de avaliar e de ver como é que Estou numa fase de evoluir? decisão, porque cada vez se torna mais difícil. Às vezes é preciso tirar um dia de férias para ir à confecção, às vezes é preciso, pronto, tudo hoje foste à televisão de manhã, à tarde estás aqui. Sim, acaba por ser, quando estou na Sonai estou a 100%. Sim. Mas pronto, quando estou depois do trabalho tento focar-me naquilo que é marca, ver as encomendas que tenho, fazer a embalagem e preparar tudo para no dia seguinte ir levar ao correio. Não sou eu que vou levar, é o meu marido que me ajuda também nessa parte. Mas pronto, é todo um processo. Ainda não tenho bem claro quando é que vou tomar essa decisão, até porque pronto. É uma decisão é uma importante. decisão, sim. Mas gostava muito, obviamente, de um dia poder estar a 100% na marca, porque eu acho que isto é um pau de dois bicos, não é? Porque acho que a marca precisa de mim a 100% para dar o salto que eu quero que ela dê, mas ao mesmo tempo eu tenho esta decisão que tenho que tomar e posso estar a deixar uma coisa que é certa por algo que pode ser incerto.
Obviamente não é isso que... É sempre um passo arriscado, mas, Depois, mas esse salto, mas há um momento em que a pessoa diz, ok, eu tenho agora. claro para mim que eu quero que isso aconteça. Certo. Agora, não sei a data em que vai acontecer, espero que em breve. Vamos ver. Em termos de coleção, também és tu que idealizas a coleção e que estruturas os modelos todos. Onde é que te inspiras? Como é que faz esse processo da criação das coleções? Olha, eu tento ir ver muito marcas internacionais, tento também ir a feiras internacionais, tentar ver outro tipo de tecidos, porque eu acho que o mundo swimwear está bastante saturado cá em Portugal. Portanto, nós temos que tentar ver pela diferença aquilo que podemos fazer. E aquilo que me inspira é efetivamente tudo o que está à minha volta, não tenho assim uma coisa, ou seja, algo que seja aquilo e eu vou atrás daquilo, não, eu olho para as coisas e inspiro-me naquilo que está à minha volta, mas depois tenho que fazer esta pesquisa também de olhar para tendências, perceber o que é que são cores que vão estar na moda numa próxima estação. E depois, obviamente, esta escolha de materiais para mim é muito importante. Eu gosto muito de brincar com texturas, Sim. mas esta procura das texturas é muito difícil. É difícil. Sim. Normalmente os tecidos de swimwear são todos muito mais lisos, então tentar ter estes tecidos diferentes e que podem fazer a diferença na marca é uma coisa difícil. Mas vais a feiras internacionais e consegues depois ter acesso cá a essas matérias-primas? Sim. Ou vais só por inspiração? Não, também Okay. Procurar fornecedores e procurar inspiração, ver o que é que são tendências. Depois também tenho, como eu disse antes, o meu marido que está na área do têxtil sim. E que também ajuda nesse sentido, já conhece alguns parceiros. Depois temos o problema dos mínimos também de produção de rolos, mas pronto, vamos tentando. Sim, e conseguindo. Sim, é isso, eu acho que é tentativa e erro mesmo. Sem dúvida, e aprender com o erro, porque faz mesmo parte, a primeira coleção, como estavas a dizer há bocadinho, não correu tão bem, mas faz mesmo parte porque a seguir já te defendeste, já criaste mecanismos de defesa diferentes e a segunda já corre melhor. Sim. Na última coleção que acabaste de lançar, agora recentemente, também tiveste um investimento de comunicação diferente, com uma campanha que trouxe um posicionamento diferente. Como é que foi essa experiência e o que é que a Aleo nos traz neste verão em termos de mensagem? Olha, eu acho que é manter um bocadinho aquilo que já é característico da marca, que é ter os recortes nos biquínis, ter várias cores no mesmo padrão e ir buscar então essas texturas que eu vou procurando. E quando olhei para os biquínis achei, não, isto tem que ter aqui alguma história e tenho que procurar alguém que me ajude a contar a história que está por trás desta coleção. Pronto, e conheci aqui também a nossa querida equipa 124. Exato, que pensaram muito bem, que me ajudaram a estruturar esta campanha. Em termos de conceito também, não foi? Sim. A pensar aqui um bocadinho aquilo que os fatos bem podiam transmitir e as cores vivas e as texturas e acho que elas foram uma ajuda muito importante neste lançamento. Ainda não está todo. É isso que eu ia perguntar. Ainda vem novidades. E também isto é uma estratégia que também estou a testar. No ano passado não, mas no primeiro ano que eu fiz a coleção, a campanha, eu lancei logo tudo aquilo que existia na coleção e agora estou a testar, experimentar se funciona fazer este tipo de lançamentos para ter mais diversidade de conteúdos, para criar aquele bichinho nas pessoas de comprar. E é um bocadinho isso. E está para breve o segundo drop. Sim, então. é verdade. O que é que retiras deste período todo em que a marca já começou e depois veio o Covid, depois fizeste um rebranding, no fundo desde 2017, que já tens um percurso com uma dinâmica, com novidades pelo meio. O que é que tiras como maiores desafios ou experiências que foram grandes aprendizagens para ti neste percurso? Sim, eu acho que logo no primeiro ano foi essa questão da confecção. Certo. De ter sido, demasiado em cima. Acho que isso foi logo aí um ponto de melhoria que eu pensei, não, no próximo ano eu tenho que tentar fazer as coisas de outra forma, tenho que procurar outros parceiros, tentar até antecipar um bocadinho aquele processo de desenhar os modelos, de pensar a coleção, pesquisar fornecedores, que era para tudo ter o seu timing.
Acho que isso logo no primeiro ano. Depois desafios é mesmo esta questão também de lidar com este balanço e equilíbrio, sim, entre aquilo que está acontecendo no meu trabalho e aquilo que é a marca. Eu sinto que cada vez mais, às vezes, é difícil para mim gerir as duas coisas e que me vou suportando um bocadinho na parte familiar para ter alguma ajuda, não é? Claro. E isso é mesmo também um grande desafio para mim. De aprendizagens e daquilo que tenho vindo a fazer ao longo das coleções, eu acho que todas as coleções há alguma coisa que corre menos bem, não é? Sim. Nós temos que transformar aquilo que correu menos bem numa coisa melhor. Sem dúvida. Às vezes pode ser, não sei, lá está, esta questão dos fornecedores também com o Covid foi muito difícil, porque houve muitos atrasos na matéria-prima. Tudo temos que tentar transformar para o lado mais positivo. Eu tenho tentado ver as coisas dessa forma, porque de facto estarmos constantemente a pensar naquilo que é negativo, depois também não conseguimos andar para a frente e desenvolver. Portanto, é um bocadinho isso que eu também vou retirando daqui desta experiência. E depois que de facto é um projeto que eu quero muito que cresça, mas que vai haver algum dia que eu vou ter que tomar a decisão tão aguardada, ainda que os meus pais não concordem, porque de facto vai ser uma decisão difícil. Mas pronto, acho que é um bocadinho isso. É um bocadinho este caminho de ir tentando sempre e ir testando, acho que sim, e é esta resiliência, porque há muitas coisas que não vão ser como tu queres e tu vais ter que dar a volta. E da próxima vez vais ter que aprender e fazer de outra forma. Pronto, é um bocadinho. Tu testaste o produto ao início, quando começaste na parte da escola de costura e começaste a fazer os produtos, tinhas logo esse feedback das tuas amigas, mas depois quando passaste mesmo a fazer tudo, testavas o produto antes de lançares? Sim, era sempre eu que o experimentava. Às vezes tentava dar a uma outra amiga com um corpo diferente do meu para ver como é que ficava. Porque depois o fitting é muito difícil também, acertar com os moldes. Acho que é mesmo a parte tricky de swimwear, não é? E depois até tem o outro lado, que é vender este tipo de produto tão específico que tenho online, sim, ainda torna as coisas mais difíceis. Por isso é que eu cada vez mais estou a tentar perceber como é que as pessoas podem experimentar, ter pontos de venda em vários sítios, para as pessoas poderem experimentar antes de comprar. Certo. Porque sinto que é mesmo importante e que o fitting dos biquinis também é algo que as pessoas valorizam. Obviamente que também permito trocas e devoluções no online, era impossível uma marca de swimwear não fazer. Mas esta experiência de tocar nos tecidos, experimentar, eu acho que acrescenta muito ao cliente final, sim. Sem e dúvida. Na altura, quando eu andava na escola, era eu que testava e dava às minhas colegas, mas aquela parte de acertar com o molde também era difícil, sim. Sim. Nesta última coleção, tu inseriste novos produtos. Aquele apparel que falavas há bocadinho no início da nossa conversa, materializou-se nesta coleção. Como é que foi essa passagem e o que é que queres continuar a acrescentar em termos de produtos? Sim, eu sinto que o foco da marca vai ser sempre swimwear, é isso que eu quero para ela, mas obviamente que para crescer eu acho que temos que também vender o ano todo, lá está, acho que tem que ter aqui alguns props, não é? Alguns complementos que façam a marca continuar durante o ano todo. Pronto, e este ano decidi começar já no ano anterior, introduzir os bonés e uns calções, que fui eu que os fiz, era eu que os fazia, e este ano tentei introduzir aqui umas sweaters, uns calções, também para ver como é que é a aceitação das pessoas. Eu não queria que fosse um conjunto de fato de treino normal, então bordei as flores no fato de treino. Que giro. Para ver mesmo, sentirmos aqui a marca, porque eu acho que esta coleção também traz muitas flores. Sim. E eu achei que podia fazer sentido ter aqui estas florzinhas nos fatos de treino. E como é que está a correr? Como é que tem sido o feedback dos clientes? Sim, acho que tem sido positivo. Temos, obviamente, que acertar algumas coisas na parte do fitting. É um fato de treino oversized, mas já percebi que é demasiado oversized, mas isto é tentativa e erro. Portanto, vamos rever o molde para acertar melhor os tamanhos. É um produto diferente, é a primeira vez que estou a lançar, portanto ainda não tenho tanta sensibilidade nesta parte. E exigiu toda a confecção, ou não? Não, neste caso não exigiu. Mas a procura dos materiais exigiu aqui uma pesquisa grande.
E os chapéus, porque eu acho que também é um complemento para andar de biquíni, acho que os buckets são muito giros. Não, sem dúvida, e se pensares na ida para a praia, começas a pensar em tudo o que pode complementar, não é? Sim, e isto é muito numa visão de tentar internacionalizar também um bocadinho a marca, tentar que o produto chegue a outro público, porque o verão cá em Portugal cada vez está maior, mas não dura o ano todo e efetivamente é preciso pensar que tipo de artigos é que podemos aqui incluir que possam fazer com que haja uma comunicação contínua ao longo do ano da marca, dos produtos, daquilo que nós temos para oferecer ao cliente. Temos sempre biquínis, não é? Porque depois, passando a coleção, fazemos os saldos, mas que tenham aqui outro tipo de artigos também. Sim, outro tipo de produto que possa ter mais continuidade. Sim. Se desses um conselho a quem vai começar um projeto de raiz, que conselho deixarias? Olha, é difícil. É difícil e eu acho que o mais importante é tentar. Sem tentar nós não vamos conseguir. E depois acho que é muita persistência. Eu acho que é um clichê, mas é verdade, porque há sempre desafios, há sempre coisas que vão correr como é esperado, mas outras que não vão. E acho que tentar é o primeiro passo e arriscar. E depois tentar, obviamente, que isto tenha alguma consistência e que as coisas vão para onde queremos. Acho que temos que também pôr muito de nós, muito daquilo que é a nossa essência. Ter também muita dedicação, porque sem isso não vamos conseguir. Fazias alguma coisa diferente se começasses hoje? Acho que sim. Por exemplo, eu não sei se logo no início, quando decidi criar a página no Instagram, se não tinha ido à procura de ajuda também para esta questão da definição do nome, da definição de uma estratégia. Eu às vezes quero fazer tudo sozinho. Sim. E queria que cá o Léo tivesse nascido logo nesse momento. Acho que era assim a única coisa. Interrompi-te, estava a dizer, eu às vezes quero fazer tudo sozinha. Sim, às vezes queremos fazer tudo sozinhas, mas eu acho que se tivermos algum apoio extra de quem efetivamente percebe, alguma consultoria, acho que isso também nos acrescenta. Acho que isso é um bom conselho para quem quer começar. Sim, às vezes nós não temos as ferramentas que queremos e temos que admitir que temos que ir à procura e que temos que procurar as pessoas que percebem e que nos podem ajudar naquilo que nós queremos fazer. E pedir opiniões e pedir ajuda, não é? Sim. Eu acho que é fundamental pedirmos ajuda às vezes. Sim, ter o feedback das pessoas, sim. Isso é muito importante. Eu fico muito contente quando alguém experimenta um biquíni e dá feedback, e mesmo que seja um feedback para melhorar. Sim, claro. Acho que isso é muito, muito importante, nós ouvirmos o nosso cliente. Sem dúvida. Para onde é que nos levam os sapatos ao Léo? Quais é que são os próximos passos? Olha, eu acho que é um Tens muitos para dar. É verdade. Um futuro enorme pela frente. Espero que sim. Mas acho que é muito esta questão de pensar verão o ano todo, portanto tentar aqui ter uma estratégia de internacionalização da marca, tentar ver como é que posso vender noutros países, como é que consigo chegar a outro público, e esta questão dos pontos de venda também para mim é muito importante, é um passinho de cada vez. Este ano é a primeira vez que tenho os biquinis numa loja. Aonde? No Porto? Não, em Lisboa. Ok. Porque, curiosamente, a maior parte das minhas clientes são de Lisboa. Sim, da Zona Sul. Boa. E é fazer este caminho. Onde é que está? Tens que dizer aqui a loja para as pessoas saberem onde é que vão comprar. Da Portuguese Concept. Ok. No Chiado. Muito bem. Já ficam a saber, a quem nos ouve, onde é que pode comprar ao Léo, se não for só online. No site. Pronto, é um bocadinho. A estratégia vai continuar a ser a mesma, os caminhos se calhar diferentes, mas tentar aqui arriscar um bocadinho mais e perceber como é que eu posso chegar a outras pessoas. Muito bem. Inês, gostei muito de conhecer os bastidores da Léo, nesta nova imagem, neste novo nome mais recente, mas que está com imensa força, portanto, certeza que vai ser um sucesso. E muitos parabéns pelo projeto. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gostei muito.